Bom dia a todos. Vamos começar, que já até passou um pouquinho do horário. Hoje a gente vai começar o módulo de cirurgia hepatobilipancreática. Vão ser 4 aulas, são 4 sábados desse módulo. E lembrando que quem tiver participação em todos os módulos, em todas as aulas desse módulo, também tem direito a certificado. E no final do ano, quem tiver mais de 50% de presença no curso anual, também tem direito a certificado pela FAG e de curso de extensão, que é uma coisa bastante importante para o currículo na prova de residência. Então hoje a gente vai ter uma aula e discussão de um artigo científico. A aula, quem vai dar o prazer de falar aqui para a gente é o Dr. Luiz César Bretti, que tem graduação em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, tem especialização em cirurgia hepatobiliar no Hospital Paul Brousse, em Paris. Ele é cirurgião oncológico, preceptor da residência médica em cirurgia oncológica na UPCAM e professor auxiliar de cirurgia geral na Unioeste e também coordenador da disciplina de técnico operatório e residência em cirurgia geral na Faculdade de Ciências Luiz. Luiz. Bom, queria agradecer o Ivan, principalmente, que fez o convite, o Dr. Sagai e todo o pessoal da Gastroclínica pela oportunidade de falar sobre o tema do tratamento cirúrgico ou tratamento multidisciplinar das metástases coloretais. Então, aqui eu só coloquei o grupo de médicos e de residentes e de acadêmicos que vêm participando do grupo de estudo de cirurgia hepática, lá da UPCAM e da FAG também, que sempre ajudam a gente no levantamento de dados aí. Bom, primeiro, a metástase coloretal, a metástase hepática do câncer coloretal é um problema real, um problema cotidiano, é um problema importante que o cirurgião do aparelho digestivo, o cirurgião oncológico, se depara diariamente. Então, até 70% dos pacientes com câncer coloretal, em algum momento, a partir do diagnóstico, eles podem ter o diagnóstico de metástase coloretal, da metástase hepática, né? Se vai estar associado ou não à doença extrahepática, isso pode variar. E 40%, o fígado é o único local de metástase desse paciente, certo? 20%, ou seja, um quarto, um quinto dos casos, essa metástase já pode ser na primeira apresentação clínica, que a gente chama de metástase sincrônica. Então, o paciente chega no diagnóstico com metástase hepática e a lesão primária. Até 50%, variando de 25% a 50%, pode desenvolver durante a vida, então, a metástase hepática. E 20% dessas metástases são bilobárias, ou seja, um quinto são doenças de difícil tratamento. E quanto maior o estadio, por exemplo, no estadio clínico 3, o risco é até 8 vezes maior de desenvolver a metástase hepática. Então, o paciente com diagnóstico de câncer coloretal, ele é um paciente com alto risco, pelo padrão de disseminação do câncer coloretal, por uma questão anatômica, né, pela drenagem do sistema porta, de desenvolver a metástase no fígado. Tá? Avançando já mais um pouco, se percebeu nesses anos que o tratamento cirúrgico da metástase coloretal vem se tornando o tratamento padrão. Então, vários estudos que datam já desde 1990 em diante, vêm começando a dar dados indiretos e agora já é comprovado que o paciente com câncer coloretal com metástase hepática merece ter a possibilidade ou a intenção de um dia ser ressecado, tá? E isso eu vou demonstrar para vocês. A taxa hoje de mortalidade das hepatectomias, ela está menos do que 5%. Então, a hepatectomia, tradicionalmente, era um procedimento muito mórbido, um procedimento com uma alta mortalidade, e a técnica cirúrgica veio se refinando.
tanto a técnica cirúrgica como os cuidados perioperatórios e o refinamento da cirurgia trouxe para baixo de 5% a mortalidade. A sobrevida média pode chegar até 40 meses e a taxa de complicação varia muito. Então, quando a gente fala em hepatectomia, a gente pode variar desde uma ressecção simples até uma ressecção altamente uma ressecção de grande porte e complexa, e a taxa de variação do tipo de complicação pode variar bastante. Tá? Mas uma coisa é fato. O paciente não ressecado com metástase hepática, 100% em 5 anos vai a óbito. Então, isso aqui, se você não ressecar o teu paciente, em 5 anos, fatalmente ele vai a óbito. E você pode, em algum grupo de paciente, que a gente vai tentar identificar, em algum grupo de paciente, você pode dar o benefício da ressecção, podendo chegar até 40%, 45% de sobrevida em 5 anos. Então, isso é uma taxa importante, quando você tem um paciente com diagnóstico de doença metastática. Você pegar um grupo de pacientes e até 40% sobreviver 5 anos. Né? Então, o benefício é real, são as séries do início de 2000, isso desde a década de 90, um estudo retrospectivo já mostra que pode chegar até 40% de sobrevida em 5 anos, isso aqui é uma série tradicional que várias pessoas demonstram, né, com uma sobrevida mediana de 46 meses. Né? Na verdade, se a gente for resumir de uma maneira bem geral, antigamente, tradicionalmente, existiam várias contraindicações para se ressecar o fígado. Não podia ser doença bilobar, não podia ser mais do que 5 nódulos, não podia ser nódulo maior do que 5 centímetros, não se podia invadir nenhum tipo de estrutura vascular. E esses paradigmas foram caindo ao longo dos anos com os estudos, e hoje não importa, hoje de maneira bem grosseira, não importa o que fica, não importa o que sai, mas o que fica. Então, não importa o número, existem alguns fatores de pior prognóstico, obviamente, mas não importa o número, a posição e nem as características que antes eram dadas importância, mas o que vai ficar no paciente. Então, se você conseguir manter o paciente com um remanescente hepático de até 1% do peso corporal, tá? Lembrando que o fígado é mais ou menos 2,5% do peso corporal, ou seja, 20 a 30% do volume total de fígado. Isso na prática é geralmente 2 segmentos contíguos, que o fígado tem 8 segmentos, então 2 segmentos contíguos bem vascularizados. Então para você chegar a fazer esse tipo de cirurgia, obviamente você tem que dominar toda a vascularização hepática para manter 2 segmentos, com o uso ou não de algumas técnicas que eu vou falar, mas 2 segmentos com fluxo bom de entrada e de saída de sangue. Isso no fígado saudável, as pessoas normais. Né? Se o paciente tem uma esteatose hepática, que hoje é uma doença absolutamente prevalente, se o paciente tem quimioterapia, que a maioria tem quimioterapia, né? Esse remanescente pode chegar a 30% a 40%. E se eles têm cirrose, certamente tem que ser maior do que 40%, porque o que vai ficar tem uma função diminuída. Então, assim, a mensagem desse slide é dizer que hoje em dia o que importa é quanto de fígado viável o paciente vai ficar e não a quantidade de doença que você ressecou. Né? Então, a gente sempre calcula antes de indicar uma hepatectomia. Isso aqui é um software que a gente põe no aparelho de tomografia, que você calcula o volume de fígado que vai ficar. Então, você calcula o volume hepático total e o volume de fígado remanescente que vai ficar no paciente é o volume que vai ficar dividido pelo volume total. Isso vai dar em centímetros cúbicos, mas a gente usa porcentagem. Então, a gente usa porcentagem.
Então, até 30%, até 40%, até 25%, e a gente tem uma ideia de quanto por cento vai ficar. Então, você pode se programar para saber quanto de remanescente o paciente vai restar depois da cirurgia. Na prática, uma maneira bem fácil de a gente tentar adivinhar, os segmentos laterais, que é o lobo esquerdo anatômico, que é o 2 e o 3, é menos do que 20%. Né? O 2, o 3 e o 4, que é o lobo esquerdo funcional, é até 40%. E o setor posterior, que é o 6 e o 7, é 33%. Lembrando então que o fígado é 2,5% do peso total corporal. Todo paciente que vai para a ressecção de metástase hepática, todo paciente ele tem que ser rastreado de maneira bem efetiva, para você não expor o paciente a uma hepatectomia, que é uma cirurgia agressiva, uma cirurgia de grande porte, e eventualmente ele já tem uma disseminação à distância. Então, a tomografia geralmente é o exame de entrada, ele geralmente é superior à ressonância magnética, se for uma tomografia de qualidade trifásica, mas você pode se valer da ressonância às vezes para você complementar, né? Principalmente se tem alguma dúvida em relação a alguma estrutura vascular. O PET scan, hoje, o PET scan ele é padrão, ouro, e ele é absolutamente indicado para todo paciente que vai fazer hepatectomia. Então, o PET scan é uma tomografia que você capta se tem alguma atividade metabólica aumentada em alguma parte do corpo. Pode ser no pulmão, no cérebro, no osso, em outras partes do fígado, em linfonodo, em pele. Então, você não pode indicar uma hepatectomia sem um PET scan. Hoje os convênios eles já aprovam o PET scan e a principal em oncologia, o paciente com metástase hepática com plano de ressecção, ele já é liberado. E avaliar o colo, o restante do colo. Então você também não pode ter, além da questão do tumor primário, ver se está controlado, se tem alguma outra lesão, e o PET scan. E no intraoperatório, a avaliação que a gente já sabe, que é a avaliação extensa da cavidade. Tá? Então, os primeiros dados sobre a questão de ressecção de fígado, de hepatectomia, eles falam sobre a margem. Então, existia uma preocupação. Não, porque a margem tem que ser 5 centímetros, porque a margem tem que ser 2 centímetros. Você não pode ressecar se a margem for menor do que 1 centímetro. Essas questões também foram sendo provadas por estudos que, na verdade, a margem subcentimétrica, ou seja, até abaixo de 1 centímetro, tem um índice de sobrevida basicamente muito parecido, ou estatisticamente parecido com o paciente com margem maior. Tá certo? Então, hoje, se a margem é livre, você já está autorizado a fazer ressecções. Isso é bastante comum quando a gente fala de veia cava ou de veia suprahepática, que você chega muito perto dessas estruturas. E indo além disso, esse estudo aqui mostrou que até paciente com margem comprometida, claro que ninguém vai operar um paciente com o intuito de ter margem comprometida, mas esse estudo mostra que até pacientes com margem comprometida têm uma sobrevida melhorada do que não ressecar e próxima dos pacientes com margem livre. Então, a mensagem desse slide não é operar pessoas para deixar com margem comprometida, mas não tenha medo de operar. Tá? Então, a primeira situação que pode acontecer é o paciente que chega no consultório, que chega no ambulatório, com câncer no reto, com câncer no colo, e o diagnóstico de metástase hepática sincrônica. Já tem uma ecografia, geralmente uma ecografia ou uma tomografia que mostra a metástase hepática. Isso até 1/4 dos pacientes. E todos os pacientes que chegam até 1/4 podem ter isso. Tá? Daí começam as dúvidas. O que vou fazer? Né? Então, uma coisa a gente tem que ter certeza. Nesse momento,
nesse momento que você tem um paciente com diagnóstico de câncer coloretal e metástase hepática, tudo que você fizer, você começa a influenciar no prognóstico dele. Então ressecções hepáticas mal indicadas ou ressecções coloretais mal indicadas, a combinação dos dois, uma precipitação numa quimioterapia, tudo isso pode influenciar num paciente que poderia ter a esperança eventualmente de viver 5 anos e teoricamente ser até curado da doença. Então, eu saí fazendo hepatectomia, eu saí fazendo quimioterapia e não avaliar muito bem isso, eu começo a ter prognóstico, eu começo a ter influência no prognóstico. Hoje, metástase hepática é um tratamento absolutamente multidisciplinar. Você precisa do cirurgião coloretal, você precisa do cirurgião hepático e você precisa do oncologista clínico. Então, esses pacientes têm que começar a ser discutidos, porque você começa a influenciar no prognóstico dele. De qualquer maneira, se a doença é ressecável, se o tumor no fígado é ressecável, e essa ressecabilidade pode variar de cirurgião para cirurgião, mas se é um cirurgião treinado em cirurgia hepatobiliar, isso tende a ser mais uniforme. Mas se é ressecável, isso até que não é um problema tão grande, porque os estudos mostram que, independente da maneira com que você vai ressecar o primário ou o fígado, se for uma lesão ressecável, isso teve muita pouca diferença. Ressecar o cólon e depois o fígado, que é o tradicional, ressecar simultâneo, eu já vou falar um pouquinho, ou a ressecção reversa. Ressecção reversa é uma proposta recente que você resseca o fígado e depois o cólon, tá? Então, independente dessa maneira que você vai ressecar os dois, houve pouca diferença na questão de resultados a longo prazo. Só que tem esse estudo multicêntrico aqui, em que eles falam que você tem que ter atenção quando você vai ressecar cirurgia hepática maior com o cólon. Então a taxa de morbidade, a taxa de mortalidade perioperatória pode ser maior se você fizer grandes ressecções hepáticas associadas com o cólon, tá certo? O problema maior é quando a lesão é irressecável. Ela é irressecável inicialmente, só que você tem uma perspectiva, eventualmente dessa lesão ser ressecável. Então, aqui, esse tipo de paciente é o paciente mais complexo. Você identificar o tipo de paciente que pode no futuro ser ressecável. Então, daí começam as complicações. Daí você tem algumas maneiras de tentar tornar esse paciente ressecável. Você pode modificar o tumor através da quimioterapia. Então, esse downstage, hoje que se fala que é você abaixar o estágio, na verdade é um termo errôneo, na verdade é downsize, você só diminui o tamanho, o estágio é o mesmo. Então, você diminui o tumor, você pode modificar o fígado, você aumentar um lado e diminuir o outro, através da embolização portal. Essa técnica aqui foi descrita pelo Makushi, que junto com o Bismuth são os papas da cirurgia hepática. O Makushi ele propôs que você fecha uma veia porta, do direito ou da esquerda, e o outro lado hipertrofia. E isso aqui foi transposto para a cirurgia, para as ressecções, que você emboliza um lado, você tranca um lado e o outro lado hipertrofia, porque o fígado tem uma capacidade de hipertrofia, pode chegar até 40% do aumento do volume. Então, você pode modificar o tumor, você pode modificar o fígado, ou você pode modificar a tua técnica. Você pode mudar a tua técnica. Você pode fazer hepatectomia em 2 tempos, você ressecar um lado, depois outro. Você pode associar a radiofrequência. Você pode usar a ressecção mais radiofrequência. Radiofrequência eu já vou explicar para vocês o que é, né? E você pode reoperar esse paciente se ele recidivar. Então,
Então, eventualmente, um paciente que tem a doença muito extensa, tá? De um lado, em que você vai ressecar e vai sobrar pouco fígado, você pode aumentar esse lado esquerdo do fígado através de uma embolização portal. Você modifica o fígado. Você pode, numa doença extensa nos dois lobos do fígado, você pode fazer a ressecção e queimar com radiofrequência, que teoricamente pode ter um intuito curativo. Você destrói as lesões pela aplicação da agulha de radiofrequência. Você pode, numa doença mais extensa ainda, tirar um lado do fígado, hipertrofiar o outro e fazer uma hepatectomia em 2 tempos. Limpar um lado do fígado, depois limpar o outro, fazer uma hepatectomia em 2 tempos. Ou você pode usar a quimioterapia para diminuir essas lesões e depois reavaliar. Né? Então, independente de qual técnica você vai usar, se você vai fazer a quimioterapia, se você vai modificar o tumor, se você vai modificar a tua técnica, os estudos já mostravam no início de 2000 que pacientes que eram irressecáveis no começo e foram resgatados, tá? Podem ter uma sobrevida de até 54%, 35% e 54%. Ou seja, pacientes tecnicamente que já iriam a óbito foram resgatados com técnicas variadas e poder atingir uma sobrevida de 35% até 54%. Isso é uma cifra expressiva, né, quando a gente fala de metástase. Então, a embolização portal, que é uma maneira de você utilizar, você tranca um ramo portal e o outro lado fica pérvio nutrindo o fígado. Né? Você pode fazer essa embolização portal por método endovascular ou por via aberta ou por videolaparoscopia. Tá? Não existe diferença. Alguns estudos foram feitos alguns estudos vendo por endovascular ou por via aberta ou por vídeo, não tem diferença no resultado. Tá? Então, você pode compensar o outro lado do fígado aumentando quando o volume futuro vai ser muito baixo. Tá? A hepatectomia em 2 estágios, que é em 2 tempos, você limpa um lado, emboliza a veia porta do outro lado e 6 a 8 semanas depois você tira o lado doente. Você sobra então um fígado sem lesão e hipertrofiado do outro lado. Né? Se a gente tirasse diretamente, isso aqui tecnicamente em uma vez não tem como fazer. Né? Porque você vai tirar todo o lado direito, vai tirar essas lesões e o teu remanescente hepático vai ser insuficiente e o paciente vai entrar em insuficiência hepática. Então você faz isso em 2 vezes. Né? Aqui outro exemplo, mais dramático ainda. Aqui ele associou radiofrequência. Ele embolizou a porta, queimou os outros lados, né, e ressecou e sobrou. Tá? Então, essa técnica foi proposta por esse autor. Então, é uma estratégia que pode chegar aqui, ele teve 35% de sobrevida em 5 anos. Então, pacientes irressecáveis, tradicionalmente não tinham mais o que ser feito, e ele chegou até 35% de sobrevida em 5 anos. Tá? Lembrando, se você fizer o primeiro tempo da hepatectomia e não concluir com o segundo tempo, que pode acontecer, você pode embolizar a porta, pode limpar o lado esquerdo, e você pode não concluir, porque o paciente teve complicação, pode ter evoluído com alguma outra doença, outra comorbidade, não por algum motivo evoluiu, a doença pode ter progredido no lado que está hipertrofiando, porque você tranca um lado da porta, o outro lado fica super irrigado. Você pode ter progressão no lobo contralateral. É 0% de sobrevida. Então, quem não conclui a segunda hepatectomia vai a óbito fatalmente, e aqueles que concluem têm uma sobrevida. Então, aqui mostrando, esse autor aqui então mostrou que quem não concluiu a segunda hepatectomia, quem não concluiu a segunda hepatectomia não teve 0% de sobrevida. Tá?
A outra forma de você aumentar a ressecabilidade e tornar esses pacientes ressecáveis é a radiofrequência, que são efetivas até em lesões até 3 centímetros. Então, a radiofrequência, ela veio substituir a crioablação. A crioablação ou a alcoolização, que é a gente usa o álcool absoluto. Então, ela se mostrou superior à alcoolização, principalmente, em lesões até 3 centímetros. Então, não adianta fazer radiofrequência num tumor de 7 centímetros, que o resultado é inexpressivo. Em lesões até 3 centímetros, ela tem algum papel. Então, na verdade, é uma agulha que é conectada a um aparelho de corrente alternada. Então, o movimento dos íons na corrente alternada causa calor, né? Causando calor, esse aqui é o aparelho de corrente de radiofrequência. Então, você coloca uma agulha tipo guarda-chuva no meio da lesão. Essa corrente alternada causa uma onda de calor concêntrica e vai queimando todo o tecido, né? Causa uma necrose coagulativa em todo o tecido. E daí, para você saber se o tecido inteiro já está inviável e se ele está morto, isso aqui se transmite por impedância. Então, a partir do momento que não passa mais corrente elétrica aqui, o aparelho te avisa. Então, é um método que a gente faz a coagulação, faz a necrose com a agulha, e depois fica uma cavidade cística que com o tempo vai diminuindo, né? Então aqui a gente geralmente faz de maneira aberta, ou pode ser feito de maneira percutânea. A de maneira percutânea precisa de uma curva de aprendizado maior, você vai precisar da ecografia, mas é possível fazer de maneira percutânea. Mas aqui intraoperatório, a agulha colocada, e você depois você pode usar a ecografia. A ecografia é bem interessante. Você vê como que está evoluindo a tua necrose na lesão. Tá? Então, assim, eu falei dessas modalidades, mas existem algumas situações que são menos comuns, situações que são menos comuns e que devem ser indicadas de maneira bem individualizada, que é a cirurgia hepática extrema, em que você já passou desse limite, e daí você começa com as questões mais avançadas de cirurgia, como substituição da veia hepática, aqui uma lesão que invadia a confluência, e a gente substituiu por uma prótese de PTFE, a veia hepática suprahepática. Ou as cirurgias com exclusão vascular. Mas isso são casos incomuns, casos individualizados. Na UPCAM, no Hospital do Câncer, a gente conseguiu instituir um banco de dados prospectivo, um banco de dados que agora é prospectivo, então a gente conseguiu resgatar o que aconteceu para trás e agora só está inserindo pacientes. A gente tem 126 casos de ressecção hepática por metástase coloretal. A gente, com 16 casos de embolização portal, 9 casos de hepatectomia em 2 tempos, 5 associados por ablação de radiofrequência, 13 repatectomias. Então, 13 casos, os pacientes foram reoperados na recidiva. 2 casos de terceira hepatectomia, 2 casos de exclusão vascular total e um caso de reconstrução de veia suprahepática. Então, a cirurgia hepática ela tem uma curva de aprendizado muito grande. Tá? Não dá para comparar os dados de 2005 com de 2013 agora. Então, a cirurgia hepática ela exige muito estudo e muita prática, e os resultados vão melhorando, né? Os resultados vão melhorando. Eu acredito que talvez a UPCAM ela tem talvez ela seja potencialmente no Paraná um dos centros potenciais para ter esse afluxo de pacientes, pela característica dos pacientes que vão lá. Tem muita metástase. Eu converso com bastante gente em Curitiba, e eu não sei se tem algum serviço que talvez daqui a alguns anos vai ter um movimento tão grande como a UPCAM pode ter. Então, só que isso aqui, essa história é muito longa, né? Uma história muito longa. Então, a gente não pode comparar o padrão das ressecções de 5, 6 anos atrás com o de agora. A equipe vai refinando,
a oncologia clínica vai refinando, os exames de imagem vão refinando. A gente precisa muito do radiologista, né? A gente precisa muito do oncologista clínico. Se você não conversar de cada paciente com ele, você começa a se atropelar. São pacientes complicados. Se você faz muito ciclo de quimioterapia, ele se torna inoperável, porque o fígado, a quimioterapia destrói o fígado. Ela faz a esteatohepatite, ela faz a lesão sinusoidal e o paciente fica inoperável. O fígado que sobra não funciona, né? Então, existem várias situações. E a conversa com o cirurgião coloretal também, porque se você tem que ter a participação, porque muitas vezes os pacientes ainda estão com o primário e você tem que ter a participação de uma equipe. Então, é bastante complexo. A outra possibilidade que eu falei é a quimioterapia. Então, principalmente a oxaliplatina e o irinotecan, que são drogas mais modernas, eles têm uma taxa de resposta no fígado maior do que a gente conhece há muito tempo, que é o 5-fluoracil. Então, desde a década de 80, o 5-fluoracil vem sendo usado para câncer coloretal. E ele era unanimidade. Só que no fígado, oxaliplatina e irinotecan, eles têm uma taxa de resposta maior. Só que ele tem um dano maior. Tá? A oxaliplatina faz o fígado amarelo, e o irinotecan faz a lesão sinusoidal. Então, a gente não pode menosprezar isso aqui. Então, se a gente conseguir operar o paciente sem fazer quimioterapia antes, melhor. Então, aquela questão, vamos mandar direto para químio, já começou também a ter as desvantagens. Tá? Então, só que elas não curam. A quimioterapia não cura. Ela é um método de possibilitar que o cirurgião resseque o fígado. Tá? Então, a quimioterapia tem os vários problemas, a toxicidade, que eu já falei, hepatotoxicidade. Tá? Então, transformar tumores irressecáveis em ressecáveis. E ele pode abaixar, ou seja, fazer o downsize e até 20% a gente resgatar. Tá certo? A quimioterapia que é regional, que é a quimioterapia intraarterial, ela precisa de mais estudos, mas ela ainda não conseguiu se colocar. Tem alguns estudos promissores, mas sempre é preferido a quimioterapia sistêmica, né? E pode também ser associado à ressecção hepática. Então, como conclusões, a gente tem que ter a principal mensagem. A ressecção hepática, a hepatectomia, é a única chance de cura com paciente com câncer coloretal por metástase hepática por câncer coloretal. Tá? A sobrevida pode até passar dos 50%. Então a gente não pode menosprezar e a gente não pode selar o diagnóstico do paciente com metástase. Tá? Os exames de imagem bem avaliados, com a participação do radiologista. Você tem que entrar em contato, você tem que ligar, você tem que discutir os casos. Então, os exames de imagem bem apurados ajudam a você não operar erradamente o paciente. Você superindicar, né? Você submeter ao paciente a uma ressecção desnecessária. E estudar, né? As técnicas cirúrgicas, elas aprimoraram, você tem que estudar, você tem que praticar, né? E a gente conseguiu melhorar o padrão das ressecções através do estudo e do aprimoramento. Tá? A embolização da veia porta hoje é uma realidade, então a gente, sempre que indicado, a gente tem que se valer desse método. A quimioterapia ajudou a tornar esses pacientes mais ressecáveis. Tá? Novos agentes estão aumentando a sobrevida, então os anticorpos monoclonais, né? Os anticorpos monoclonais, juntos com as quimioterapias citotóxicas, também têm aumentado a ressecabilidade no fígado. Tá? E sempre lembrar da equipe multidisciplinar. Então, não tem como conduzir um paciente com metástase hepática sozinho, é impossível, né? Se você não tiver a participação do radiologista, do quimioterapeuta e do cirurgião. É impossível, são pacientes muito difíceis e que um passo em falso, você sela o diagnóstico dele.
Tá? Aqui, o Dr. Bismuth. Obrigado. Agradecer o Luiz pela brilhante exposição e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo, né, por conseguir colocar isso de uma maneira muito didática, né? E a gente vê que o teu trabalho lá é um trabalho extenso, né? E isso que você tem hoje é fruto de muita dedicação, muito estudo, né? E muita dedicação pessoal, né? Ficar um tempo fora, depois de estar erradicado aqui em Cascavel, não é fácil. As coisas evoluíram muito, né? A gente vê nesses anos todos. Com que frequência, quando você vai abordar um fígado, aqueles casos que você mostrou de metástases bilobárias, né? Que você trata parcialmente de um lado, tenta embolizar o outro para depois ressecar e fazer uma hipertrofia. Com que frequência você acaba desistindo da segunda etapa? Porque a doença evoluiu, né? Você achou que aquele lado, o lado esquerdo, por exemplo, estava bonitinho, você já tinha queimado algumas lesões, ia fazer uma hepatectomia direita. Com que frequência você desiste do tratamento? Porque a doença evoluiu pior do que você imaginava. A gente tem 16 casos de hepatectomia, a gente tem 22 casos de embolização portal. Tem 22 casos que a gente embolizou desses pacientes. E é um índice alto, Daí os fatores são, você pode ter, e não é, viu, Carlos, não é só a evolução no logo que ficou com a unipapoliticação. Às vezes o paciente evolui com uma disfunção hepatocelular, não tem condições clínicas. Tem paciente que desiste de fazer o segundo, a gente tem que respeitar. E paciente que com intercorrência infecciosa e a vai atrasando e eles recaem e foram 22 casos, foram 6 casos que não tiveram, que não foram para o segundo tempo. O paciente até que perdeu o segmento e não veio mais. Acontece. As taxas no trabalho do René Adam, naquela série do Google Bruce, eles tiveram 18% de pacientes que não foram para a segunda hepatectomia. Então é uma realidade, isso pode acontecer. Ou por evolução ou por outras intercorrências. Eles tiveram 18%. Isso aumenta, essa taxa aumenta quanto mais extensa a lesão. Então na hora que você limpa o lobo esquerdo e tira todas aquelas lesões, a chance de progredir é diretamente proporcional à extensão da doença. Então, em torno mais ou menos ele trabalha 18%, na gente foram 6 casos. 6 casos de 22. Luiz, eu ia te perguntar também. Hoje a gente sabe que a segunda, terceira hepatectomia muitas vezes tem um prognóstico muito parecido com a primeira. Não é porque o paciente que já fez uma hepatectomia recidivou que ele está fora de possibilidade cirúrgica. Pensando nisso, você está adotando alguma estratégia na primeira cirurgia? Por exemplo, antigamente a gente tinha um tumor no lobo direito e fazia hepatectomia direita. Hoje tem alguma coisa que você está fazendo para, pensando na possibilidade desse paciente recidivar e tentar fazer uma nova ressecção no futuro? Você tem que ser o mais anatômico possível, né? Então você não pode super ressecar o paciente. Então, você tentar delimitar o máximo, você tem que deixar o máximo de fígado viável para uma segunda hepatectomia, que pode acontecer, acontece. Então, uma maneira de você viabilizar uma segunda hepatectomia é você ressecar estritamente, anatomicamente, o que você precisa. Então, numa hepatectomia direita, você deixar o lobo esquerdo bonitinho, não soltar o lobo esquerdo, não manipular o lobo esquerdo, você fazer a hepatectomia direita, que caso precise, você tem alguma coisa mais ou menos no lugar. Na hora que você aborda o hilo, você fazer a ressecção restrita, evitar de mexer no pedículo esquerdo, ligar o pedículo direito, e se você precisar de alguma coisa, depois você está preservado lá.
Uma coisa que, assim, isso eu até queria conversar com vocês, uma coisa que ajuda muito o cirurgião de fígado isso, é mais ou menos o mesmo princípio, é a cirurgia por vídeo. A ressecção videolaparoscópica. A quantidade, porque o paciente que fez uma colectomia direita, fez uma colectomia transversa, uma retossigmoidectomia, gruda tudo no fígado. Depois. Daí a tua cirurgia já começa diferente. Você tem que soltar tudo. Então, a cirurgia por vídeo tem alguns dados já na literatura, elas beneficiam muito caso precise ressecar o fígado depois, porque a quantidade de aderência é menor. A quantidade de aderência é menor. Mas isso na questão do primário, né? Mas a maneira de você possibilitar o paciente para uma segunda ressecção, você ser o mais anatômico possível e só ressecar o que precisa. Né? Bom dia, tudo bem? Parabéns pela sua aula, tá? A minha dúvida é em relação assim, ao seu comentário em relação aos métodos de imagem de eleição, né? O padrão ouro, como você falou, é PET-scan atualmente, mas para a pesquisa de metástases hepáticas, a gente tinha que a ressonância é mais sensível para pequenas lesões. Mas aqui você disse que a tomografia está sendo superior, como que está isso? Não, isso para programação cirúrgica, né? Tá. Para programação cirúrgica. Não para estadiamento. Não. Ressonância. Para programação cirúrgica, para a gente fazer a volumetria hepática, para a gente ver a localização anatômica, a tomografia ela é mais... O cirurgião tem mais possibilidade. A gente tem pelo menos aonde eu tive a formação, ela era o padrão ouro. Você podia até ter a ressonância, mas no pré-operatório você fazia a tomografia trifásica, para você ver o posicionamento da porta, você vê as suprahepáticas bonitinha, você vê o pedículo, toda a questão vascular e a questão da relação a volumetria, porque você precisa fazer a volumetria hepática e você vê a localização. Mas para diagnóstico, a ressonância era superior. Para eventual metástase de pequeno volume, etc., a ressonância ela tem mais sensibilidade, né? Mas para a programação cirúrgica, a tomografia para a gente é mais utilizada. Certo. Em relação a quando você faz a embolização da porta, né, para a hipertrofia do outro lobo, você espera quanto tempo? 6 a 8 semanas. Para crescer, isso é o padrão. Você emboliza a porta, tá? Você embolizou a porta, o fígado já começa a crescer. No momento que você emboliza, isso vai indo, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Vai depender do como é teu fígado. Se for um fígado esteatótico, um fígado colestático, um fígado com essa esteatopatite, que hoje é comum, esteatohepatite por quimioterapia, algum grau de cirrose, isso depende. O fígado pode responder. E ele é um bom parâmetro em vivo se você pode ir para a segunda hepatectomia. Tem fígado que não cresce. Simboliza, o fígado ele não cresce. E você fica com o remanescente igual. E isso é um bom parâmetro para ver o grau de hipertrofia do fígado. Ele é diretamente proporcional à incidência de insuficiência hepática no pós-operatório. Então, se o teu fígado cresceu e você ressecar, ele vai fazer insuficiência hepática, se ele não cresceu. É preconizado 6 a 8 semanas. Tem como acelerar isso. Se você seccionar o fígado no intraoperatório e deixar só com o pedículo portal, esse grau de hipertrofia é maior. Só que isso é muito preliminar ainda. Isso tem que se provar se na prática é viável. Tem alguns estudos até de brasileiros aqui que mostram isso. Mas tradicionalmente é 6 a 8 semanas que se faz. Você acompanha todos aqueles, porque o paciente pode ter dor, né? Ele pode ter febre, dor. Ascite também? Pode. Ascite, febre, dor, insuficiência hepática. Até 1% faz insuficiência hepática. Abscesso interhepático, necrose do tumor
e faz aquelas cavidade abscedada. Tem um caso lá internado na Pecado, um tumorzão do lobo direito que a gente embolizou, fez um bruto de abscesso. Porque alguns casos que antes eram albanizados, eles não diminuíam o tamanho da lesão, né? A lesão fica a mesma, mas fica sem vascularização. Sem vascularização. Esse é o padrão. A radiofrequência, que nem agora mudando um pouco de questão, a radiofrequência ela tem que diminuir a lesão, ou não? Ou ela pode continuar com aquela cavidade necrosada? Não, ela diminui. Ela faz aquela cavidade cística e depois ela vai diminuindo a radiofrequência. Se diz pós-radiofrequência? Isso, o controle pós-radiofrequência. Sim, ele fica aquela cavidade maior. Você faz a radiofrequência, depois você faz o exame de controle e fala, aumentou a lesão, não. É uma cavidade cística e daí você vai fazendo as tomografias uns meses e ela vai enxugando. Né? Quando tem resposta completa. Né? Aí você aguarda quanto tempo para pedir os primeiros controles? Em torno, a gente fez a radiofrequência, depois de 30 dias, depois de 60, 90, às vezes 30, 60, 90 dias a gente vai acompanhando. Você vai vendo que vai diminuindo. Podia ter trazido as imagens, mas depois você vai vendo. E você acha que todas a gente tem que fazer com contraste para a gente ver a vascularização? Sim, sim, sim. Parabéns pela aula, né? Foi legal, porque vocês têm acompanhado esse hoje bem didático e bem completo. Mas tem uma situação que eu já vi assim, uma situação que a gente normalmente aborda na cirurgia, é aquelas hepatectomias ressecáveis, mas tem às vezes um implante peritoneal pequeno ou às vezes uns gânglios remanescentes. E hoje já se fala já numa linfadenectomia associada a uma hepatectomia ou eventualmente uma ressecção de nódulos peritoneais. O que você acha? É contraindicação de uma hepatectomia factível, às vezes, né? Muitas vezes factível, se tiver alguma lesão residual peritoneal, ou você indica a hepatectomia mais a limpeza dessas lesões? Então, a gente chama de doença extrahepática, né? Fora do fígado. Em relação aos linfonodos que você falou, hoje os linfonodos, a drenagem hepática, a gente diz que são os linfonodos regionais, que são do hepático, e os distantes. Depende onde é a linfadenopatia. Então, se for no hilo hepático, seguramente você tá respaldado a ressecar que esse paciente, que a gente tem um estudo lá do Paul Bruce mesmo, que fala de doença extrahepática, eles demonstram que é muito parecido com o prognóstico. Então não tem problema, o linfonodo regional do fígado. Se é um linfonodo distante, lá no tronco celíaco, a sobrevida cai bastante. Então você vai pesar, você pode ressecar, mas você tem que pesar bem o benefício, o perfil do teu paciente. A carcinomatose peritoneal coloretal, daí a gente vai ficar discutindo até amanhã aqui, porque existe alguns trabalhos que mostram certo benefício e existem trabalhos que desautorizam. Hoje a recomendação da peritonectomia limitada, junto à hepatectomia não autoriza. Você tem que ver o comportamento biológico antes desse paciente, fechar, ir para tratamento sistêmico e ver como que vai responder, como que ele vai se comportar. E, eventualmente, você reabordar depois alguma avaliação de toda a cavidade peritoneal, talvez avaliar a superfície peritoneal e ver a resposta. Mas hoje metástase hepática e emergência de carcinomatose são fatores prognósticos adversos que contraindicam tanto a hepatectomia como a peritonectomia. Então,
Nas séries de peritonectomia, a presença de metástase hepática é fator para você abandonar, e na ressecção hepática com carcinomatose é fator. Então, não tem nenhum estudo que fale sobre os dois, mas falando em ressecção hepática, se você tem carcinomatose, você aborda. E se você tem, nas séries de peritonectomia, se tem metástase hepática, você aborda. Entendeu? Só que você pode individualizar o tratamento. A medicina não é matemática, a gente não pode tentar deixar tudo 2 mais 2 igual a 4. Você pode reavaliar, ver o comportamento da tua doença, ver o teu paciente, um paciente com performance bom, jovem. Você pode se valer eventualmente depois da quimioterapia, reavaliar isso aí. Mas, inclusive, naquele trabalho de doença extrahepática, a carcinomatose é o pior dos fatores adversos, é o pior. Só que hoje também tem uma tendência a se diferenciar carcinomatose disseminada de carcinomatose limitada. E das carcinomatoses, o câncer coloretal, ela não é a pior. A do fígado, a carcinomatose do estômago, do pâncreas, ela tem outro comportamento. Então, é difícil responder com certeza para você o que fazer, é difícil. Eu não sei se vai ter alguém que vai responder com certeza. O cara pode falar da experiência, do que tem na literatura, né? Dori? Luiz César, obrigada ao pergunto mais uma vez. E parabéns. Tá? Na verdade, assim, não é uma pergunta específica. Eu queria que você falasse sobre o que você tem de percepção para a cirurgia videolaparoscópica para o fígado, tá? E o que você tem de percepção futura também em relação às medicações que são feitas nas metástases, o bevacizumab e etc., a longo prazo. Ou assim, o que você, como oncologista cirurgião, tem, assim, espera para o futuro? Não, a vídeo é uma realidade, né? A vídeo é uma realidade, ela hoje tem lesões que a gente não está autorizado a abrir o paciente mais, lesões periféricas. Se a gente for falar em vídeo, em cirurgia hepatobiliar e sair de metástase, a gente vai para um outro. Aí a gente começa a falar também de tumor benigno, de adenoma, de carcinoma hepatocelular, que a vídeo entra mais também. Mas assim, a vídeo é uma realidade. A gente não pode, no fígado, superestimar a vídeo. Você não pode superestimar, mas hoje ela é uma realidade. Ela tem um consenso mundial das lesões que você tem que fazer por vídeo, né? As lesões em certas posições, lesões no segmento lateral, lesões no segmento 6 e 7, são lesões que podem ser feitas por vídeo com mais tranquilidade. A hepatectomia, a lobectomia esquerda é uma cirurgia totalmente possível por vídeo, mas você tem que cuidar. Você tem que ter uma curva de aprendizado enorme, é muito difícil, é super complicado, e você tem que cuidar para você não comprometer teu resultado oncológico com a videocirurgia, você não fazer a ressecção oncológica adequada. É uma curva de aprendizado maior ainda, então para você fazer vídeo em fígado, você tem que ter operado muito fígado aberto. Você tem que ter operado muito. Daí para você começar a operar vídeo, daí fazer muito vídeo. É muito difícil. Hoje eu me reservo a fazer vídeo nos tumores benignos, com indicação cirúrgica. 99% a gente não opera dos benignos, mas existem algumas situações. Os cistos hepáticos volumosos, os adenomas, as dúvidas diagnósticas de lesões fáceis. E a lobectomia esquerda, que você tira o segmento 2 e 3. Mais que isso eu não vou.
Eu preciso de mais uns 5 anos ainda para conseguir com segurança sem expor, porque é muito difícil, né? E você precisa de um N grande, e esse N você consegue no SUS, só que o SUS não paga as coisas. Daí então a gente também tem que ver que tem a dificuldade operacional de você fazer as coisas. Então, mas vai acontecer. Daqui 5 anos a gente vai estar fazendo mais vídeo do que faz hoje. Essas recepções em 2 tempos, essas recepções muito extensas, não tem como fazer por vídeo. Não tem como fazer por vídeo. As recepções muito posteriores, perto da veia cava, o setor posterior do fígado, ou na bifurcação, na confluência das hepáticas, é muito difícil também. Então, tem um espaço. Não é todos os casos, mas tem um espaço grande. O pessoal da USP, o Paulo Herman, os caras, né, o doutor conhece bem, eles têm um absurdo assim, que eles fazem, mas eles também sabem indicar o caso. Eles não vão se meter a fazer casos que não têm condições, né? Em relação às drogas, foi o que possibilitou essa aula, são as drogas. Senão a gente não estaria falando de hepatectomia. Foi o irinotecan, os anticorpos monoclonais, que possibilitaram da gente melhorar a resposta desses pacientes. Mas sempre lembrar que, graças a Deus, o quimioterápico nunca vai curar todo mundo, né? Porque eles não têm, eles fazem a resposta tumoral, mas eles chegam no momento que eles estacionam, e daí eles começam a causar só lesão hepática. Então você pega muito paciente que está 6 meses fazendo quimioterapia, que chega com aquele fígado inviável já. Aí você já está selado, fígado esteatótico e com aquelas lesões estacionadas. Então você tem que saber o momento de parar, mas a taxa de resposta aumentou muito. E eu acho que vai melhorar mais ainda. Só um comentário sobre vídeo. Eu acho que o vídeo, além do grande limite do vídeo, você tem que ter uma imagem junto. Às vezes você tem que fazer um ultrassom intraoperatório para você ter segurança que só tem aquela lesão, e também você avalia os vasos, tudo, né? Mas algumas vantagens são enormes, né? Muitas vezes você pode fazer uma cirurgia sincrônica, uma colectomia por vídeo. Você abaixa o risco pós-operatório de mais uns nódulos pequenos, você consegue tirar, né? Essa semana passada mesmo, um senhor de 80 anos, nós fizemos uma colectomia esquerda, tiramos o segmento 1, uma parte do segmento 1 por vídeo. O paciente 3 dias foi para casa, ele veio ontem, está ótimo. Então, essas coisas, outro detalhamento é que muitas vezes você pode fazer a vídeo e ressecar um nódulo pequeno no segmento 2, 3, e pode ligar via porta ao mesmo tempo, do lado direito, e fazer essas táticas. Então, a vídeo no fígado, ela tem seu espaço que ela, no futuro, eu acho que ela vai ganhar. Ela não vai poder fazer tudo, né, Luiz? Mas ela vai cada vez mais crescer, e o arsenal também. Outro dado importante, eu acho que tem também aquelas lesões irressecáveis, também eu acho que tem espaço naqueles casos irressecáveis, difíceis de abordagem, cirurgicamente. E assim, nós tivemos um caso nessa situação de cólon, múltiplas metastases no fígado. Nós fizemos o mais complexo que eu me lembro, assim, uma colectomia direita, uma colectomia esquerda. Fizemos uma ressecção dos nódulos, direito, esquerdo, e ligamos ali a porta. E no segundo tempo, como com a hepatectomia direita, ele ficou um nódulo que ficou ali junto à minha porta e não dava para ressecar. E alcoolizamos no intraoperatório.
E essa paciente agora, esse ano, completou 5 anos de sobrevida sem a doença. Então isso mostra, o que você mostrou é uma realidade. Né? Então o desafio é não deixar a lesão remanescente e usar todos os arsenais, né? Cirúrgico e outras maneiras. E outro dado interessante é que a margem das metástases não precisa ser mais de 1 centímetro, hoje se fala até em 1 milímetro, ou retirando a lesão é o suficiente. Então a gente deve buscar preservar fígado bom e tá aqui, esses pacientes no futuro, se tiver uma recidiva, possam fazer uma hepatectomia ou hepatectomia. Então são situações assim, cada vez mais complexas, mas mais interessantes e um desafio para todos nós, intestino, terapeutas e os colegas de imagem também, é fundamental nessa situação. E o outro dado é o PET-CT, que eu acho que vem somar, mas como você disse ali, que é fundamental, ainda eu acho que não é unânime essa situação no pré-operatório. Eu acho que no pós-operatório eu acho que sim. Mas no pré, uma avaliação, ainda daqui a 6 semanas. Então a gente só queria agradecer e vamos passar a palavra. Eu queria agradecer de novo o Luiz. Dá para a gente ficar aqui amanhã inteira discutindo isso, o assunto é super interessante. Mas, devido ao adiantado da hora, acho que vamos encerrar essa parte e passar para a segunda parte, que é a discussão do artigo científico.